Continuidade aos nossos estudos sobre eclesiologia, sobre o governo da igreja, como nós temos tratado, o que nós entendemos é, como vai dizer o autor do livro, que o rei Jesus, ele reina. Mas algumas perguntas surgem que são perguntas importantes para aquilo que nós iremos tratar hoje, em parte, e também trataremos nos próximos estudos, vários que ainda teremos baseados neste livro. Para onde iremos para aprendermos sobre o governo de Cristo sobre a igreja? Os apóstolos desempenham um papel fundamental no estabelecimento desse governo, nós afirmamos. Mas qual é exatamente esse papel dos apóstolos? Onde exatamente o governo da igreja ele teve origem? A igreja ela tem liberdade para formar e transformar o governo da igreja com o seu próprio conceito do que funciona melhor? Ou a Escritura foi quem prescreveu isto? Ou é a Escritura quem prescreve isto? Essas perguntas elas se resumem em uma única questão. O governo da igreja é júri divino ou é júri humano? Ou, traduzindo, o governo da igreja é por direito divino ou por direito humano? Esta seria a pergunta que resumiria todas as outras perguntas. Mas então, o que significa dizer ou falar em júri divino ou por direito divino e júri humano ou por direito humano relacionado ao governo da igreja? Quando nós olhamos para teólogos do passado, um teólogo chamado James Bannerman, que é o autor deste livro, né, sobre eclesiologia, ele vai descrever ao que seria o governo da igreja por direito humano. E ele vai descrever, o próprio autor aqui vai citar ele, da seguinte forma. Ele vai dizer o seguinte, definindo e apresentando-nos o que seria o governo da igreja por direito humano. Ele vai falar o seguinte. A forma de governo para a igreja deve ser deixada ao arbítrio e ao bom senso dos seus membros, bem como deve ser ajustada por eles para se ajustar às circunstâncias da época ou país, o governo civil com o qual eles estão ligados. Nas Escrituras, não há modelo de governo eclesiástico estabelecido para que seja imitado pelos cristãos em todos os tempos, nem qualquer forma particular dele que seja universalmente obrigatória. A conveniência cristã, guiada por uma consideração criteriosa quanto aos benefícios e às necessidades da igreja no momento, é a única regra a determinar sua organização exterior e o único direito para o governo da igreja. Então, é como se ele estivesse dizendo assim, olha, não há na Escritura nada que determine um governo específico. Os homens, então, terão de, segundo a sua sabedoria, observando as circunstâncias de contexto, governo civil e outras questões, regular uma forma de governo para a igreja. Então, basicamente, seria algo desta natureza, né? Mas Bannerman, ele também vai apresentar aí a descrição do governo por júri divino ou por direito divino, que é justamente a posição que historicamente nós, como presbiterianos, sustentamos. E esta é a posição que nós sustentamos, Bannerman, nossa fé e também o autor do livro. E Bannerman vai dizer o seguinte, nesta obra, né? A forma e a estruturação do governo da igreja não foram deixados para serem estabelecidas pela sabedoria do homem, nem reduzidas ao nível de uma questão de mera conveniência cristã, mas foram determinadas
por autoridade divina e são suficientemente reveladas na Escritura. Com respeito ao seu governo e organização, bem como com respeito à sua doutrina e ordenanças, a igreja é de Deus e não de homem. A Escritura, corretamente interpretada e compreendida, fornece material suficiente para determinar o que o divino fundador planejou que a constituição e ordem da sua sociedade cristã fossem. Em preceitos expressos na Escritura, ou coisas ditas com clareza, né, de modo bem explícito, em exemplos apostólicos que os apóstolos fizeram, no precedente das primeiras igrejas enquanto estavam sob direção inspirada, e nos princípios gerais incorporados no Novo Testamento, eles acreditam que é possível encontrar as características principais e essenciais de um sistema de governo de igreja que seja de autoridade divina e obrigação universal. Eles acreditam que a palavra de Deus incorpora os princípios e perfis gerais de uma constituição eclesiástica adequada para ser o modelo autorizado para todas as igrejas, apto a ser adaptado às exigências de todos os diferentes tempos e países e, não obstante, exigir uma unidade de caráter e estruturação em harmonia com o padrão da Escritura. O governo da igreja, de acordo com essa visão, não é um produto de arbítrio cristão, nem um desenvolvimento da consciência cristã. Ele foi moldado e estabelecido não pela sabedoria do homem, mas pela cabeça da igreja. Ele não se apoia numa base da conveniência humana, mas da designação divina. Ou seja, encontra todo o seu fundamento na palavra de Cristo, encontradas na Escritura Sagrada. Então, resumindo, por júri divino ou por direito divino, nós queremos dizer que os princípios fundamentais do governo da Igreja Apostólica foram retirados e legitimamente aplicados nas circunstâncias e sob as condições que são peculiares à nossa própria era e país. Não é? Então, o governo por júri divino, o que é que ele não defende? Né? Nós poderíamos pensar. O governo por júri divino não defende, ou por direito divino, não defende que o governo da igreja em todas as gerações será uniforme em todos os detalhes. Há questões em detalhes poucos que você talvez não encontre uma uniformidade com tanta precisão. Em vez disso, o governo por júri divino diz que o governo da igreja é simplesmente determinado pelos princípios derivados da Escritura. Basicamente isto. São esses princípios extraídos da Escritura e não outros que são admitidos na estrutura do governo da igreja. Então é dessa forma ou desse modo que falamos do governo da igreja ter sido designado pelo próprio Senhor Jesus Cristo, o cabeça da igreja, na palavra, na própria Escritura Sagrada. Mas então, alguém poderia perguntar, que indicações nós temos na Escritura de que o governo da igreja é realmente por direito divino ou por júri divino? Nós vamos considerar aqui, meus irmãos, brevemente, 3 razões para isso. Primeiro, o governo da igreja por direito divino é evidente a partir do caráter de Deus como Deus de ordem. O governo da igreja por direito divino é evidente a partir do caráter de Deus como Deus de ordem. O que acontece, né? Esse Deus que se revela na Escritura como um Deus de ordem é o Deus que fundou o seu reino espiritual. Deus foi aquele que fundou, que estabeleceu o reino espiritual. E ele colocou alguém para reinar sobre este reino espiritual. Quem é aquele que reina sobre esse reino?
Cristo. Cristo reina sobre este reino. Isso não deve surpreender ninguém. Ser Cristo o cabeça é aquele que reina. Mas seria surpreendente se Cristo tivesse entregue esse reino que foi confiado a ele, a liberdade do homem de fazer segundo a sua própria vontade. Seria estranho se eu pegar assim e dizer assim, ó, foi passado para mim, mas vocês vão fazer aí do jeito que vocês imaginarem que deve ser feito. E governam a igreja segundo a forma que vocês podem imaginar. O que aconteceria se algo dessa natureza acontecesse? Se Cristo não nos falasse através da palavra como deve ser o governo da igreja, haveria o quê? Desordem. Haveria o quê? Consequências disso seria desordem e confusão. Mas Deus, ele é o autor e ele é também aquele que vai estipular o governo da igreja, o governo desse reino. E essa provisão protege, provisão de Deus, né? Protege e cultiva a ordem que deve caracterizar o povo de Deus. Não é? Essa provisão de Deus, na sua palavra, as palavras do próprio Cristo e outras coisas que nós veremos aqui mais à frente, é aquilo que vai fazer com que tenha ordem na igreja do Senhor Jesus Cristo. Segundo, o governo por direito divino da igreja é evidente a partir do caráter de Cristo como mediador. A partir do caráter de Cristo como mediador. Como já falamos anteriormente, Cristo é aquele que é o chamado cabeça da igreja. E nós somos os membros deste corpo. E Cristo, uma vez que possui a prerrogativa, à realeza e liderança de Cristo, é seu domínio sobre a igreja. É uma prerrogativa. A realeza e liderança de Cristo é que ele domine sobre a sua igreja, sobre o seu povo. E um dos propósitos do governo da igreja, o governo bíblico, é justamente proteger essa preciosa prerrogativa de Cristo, de domínio sobre a igreja. Não o Papa, não ninguém, mas Cristo dominando. É justamente proteger isso. E se esse governo fosse deixado à sabedoria e conveniência da igreja, certamente essa prerrogativa seria prejudicada. Se fosse confiado simplesmente à sabedoria do homem. Uma outra citação aqui é o que ele vai dizer o seguinte, que seria prejudicada, né, se fosse confiada aos homens, simplesmente, à igreja, a sabedoria e conveniência da igreja, ele vai dizer assim, portanto, deve haver alguma lei orgânica, ou, pelo menos, princípios organizadores, encontrados na sua palavra para combater e invalidar as invenções dos homens que obstruem o progresso do seu reino. Não podemos renunciar à influência mais importante e poderosa de uma constituição divina sobre a liberdade dos homens, nem admitir, sem uma insubordinação de traição à cabeça, que é Cristo, que sua igreja possa facilmente tornar-se a criada de um domínio corrupto e despótico, bem como de liberdade bem regulamentada, né? Por parte dos homens que poderiam governar. E veja, Cristo governa a sua igreja através de homens. O ponto aqui estamos negando que Cristo entregou esse governo à liberdade do homem, que vai fazer segundo a sua própria vontade. É isso. Ele vai dizer, isso não pode acontecer. Estaremos nos voltando contra o Cristo, que é o cabeça da igreja, em rebeldia contra ele e contra o seu próprio governo. Né? Então, os direitos à coroa de Jesus, cabeça da igreja, são preservados pelo governo que é por direito divino, encontrado e fundamentado na Escritura Sagrada, tendo o próprio Cristo como cabeça. Cristo é o mediador e cabeça da igreja. Terceiro,
a Escritura testifica que Cristo ele exerceu sua prerrogativa como única cabeça da igreja ao dar ao seu povo, nós, um governo que é singularmente deles. Um governo que é singularmente nosso. Cristo fez isso, como cabeça da igreja. No cenáculo, como nós encontramos na Escritura, em João capítulo 14, Jesus ele prometeu aos seus discípulos duas coisas. Primeiro, ele prometeu enviar o Espírito Santo que ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Isso é o que nós encontramos em João, capítulo 14, verso de número 26. Então, o Espírito Santo virá e ele ensinará todas as coisas que fará lembrar de tudo o que vos tenho dito, tudo o que Cristo estava ensinando, né? E segundo, Jesus disse aos seus discípulos o seguinte: tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, que é o Espírito da verdade, o Espírito Santo, ele vos guiará a toda a verdade. Então, ele não somente os fará lembrar, mas esse Espírito, ele então vai guiar os seus discípulos em toda a verdade. Então, o Espírito, ele vos anunciará as coisas que hão de vir, há de receber do que é meu e vulo há de anunciar. Palavras de Cristo para o seu povo, para os seus servos. Isso nós encontramos em João capítulo 16, do verso 12 até o verso número 14. Palavra do Senhor. Promessas do próprio Cristo. Afirmações fundamentais, meus irmãos, para nós pensarmos sobre essa questão do governo que Cristo concedeu à sua igreja, como propriamente nosso. Então, é justamente nessas palavras que acabei de ler de Cristo que está fundada, ou que está a fundação do cânon, da régua, dos textos do Novo Testamento. Veja, em João capítulo 14, Jesus, ele prometeu o quê? Jesus, ele prometeu um registro inspirado de tudo o que havia dito e feito no seu ministério terreno. Ele promete isto para nós. E onde é que se encontra o cumprimento disto? O cumprimento daquilo que ele ensinou, bem como fez, nós encontramos onde? Na Escritura Sagrada, de modo mais particular e mais claro, nos Evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas, João, os ditos de Cristo, os atos de Cristo, nós encontramos lá. Mas em João capítulo 16, Jesus também prometeu que diria mais coisas. Por meio de quem? De seus apóstolos, a igreja. E encontramos onde o cumprimento disto? Atos, as epístolas e em Apocalipse. Servos do Senhor Jesus Cristo que falaram em nome de Cristo. É interessante nós observarmos isto, né? Tudo ali é encontrado nestas palavras de Cristo. O que disse e fiz, o Espírito vos fará lembrar disto, e então outras coisas, ainda o Espírito Santo da verdade vos ensinará. Através de toda a revelação de Deus ao seu povo. E o interesse de Cristo na transmissão do ensino dele, através dos apóstolos, não cessou na sua vida quando ele proferiu tais palavras. Até mesmo depois da sua ressurreição, ele falou tais coisas. Não é isso que nós encontramos na chamada Grande Comissão, em Mateus capítulo 28, verso 20. Cristo, ele vai falar exatamente isto. Ele deseja isto para a sua igreja e para o seu povo. Mateus 28, 20 diz assim: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então vejam, uma vez que Cristo continuou para dizer que estaria presente até a consumação do século, presente com eles, o que podemos concluir disto?
que é que podemos extrair como a conclusão destas palavras de que Cristo permaneceria com eles até a consumação dos séculos? Uma coisa que nós podemos concluir é que a observância de tudo que Jesus ordenou deve continuar até que ele retorne no seu glorioso dia no fim dos tempos. Tudo aquilo que ele ensinou, e encontramos nos evangelhos, tudo aquilo que ele falou através dos seus apóstolos, e encontramos nas epístolas e Atos, deve ser vivido e aplicado até o dia que o Senhor vier buscar a sua igreja. Isso é o que deve permanecer até a consumação dos séculos. Os apóstolos, ao ouvirem Cristo, o que é que eles sabiam? Os apóstolos, meus irmãos, eles certamente sabiam da responsabilidade deles no que diz respeito a tais coisas. Eles eram servos do Senhor, boca do Senhor, e estavam ali envolvidos lançando o fundamento da igreja. Eles entenderam que estavam lançando o fundamento. É isso que nos diz a palavra, não é? Quando você olha para Efésios capítulo 2, verso de número 20, a palavra nos orienta neste sentido. Efésios capítulo 2, verso de número 20, a palavra nos diz o seguinte. Verso 19 diz assim: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo a pedra angular. Palavras do apóstolo Paulo. E Paulo, ele realmente entendia que quando ele escrevia suas cartas, ele não estava falando da sua própria autoridade pessoal. Ah, minha autoridade pessoal, simplesmente. Não. Quando você olha, por exemplo, para 1 aos Coríntios, capítulo 14, versos 37 e 38, o que é que diz a palavra? Diz assim: se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. E se alguém o ignorar, será ignorado. Então o que eu escrevo é o quê? Mandamento do Senhor. Vocês não devem ignorar. Então ele entende que não se trata de algo que está simplesmente, ou estaria simplesmente fundamentado numa autoridade inerente ao apóstolo Paulo. E Pedro vai dizer algo semelhante. Quando nós olhamos para 2 Pedro, capítulo 3, verso 2. 2 Pedro, capítulo 3, verso 2, diz assim: para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Vejam só, mandamentos do Senhor e Salvador, Cristo, ensinado pelos vossos apóstolos. Então notem que a realidade é esta. O Senhor Deus e o Senhor Jesus Cristo, ele falou através dos seus apóstolos e nós hoje ouvimos as palavras de Cristo através dos seus apóstolos. Nós somos a verdadeira igreja apostólica, nós podemos dizer isto. Não é a romana. Nós estamos fundamentados na doutrina dos apóstolos, como revelados na Escritura Sagrada, em todos os aspectos da nossa vida. E não poderia ser diferente no que diz respeito ao governo da igreja do Senhor Jesus Cristo. Então o que é que nós entendemos? Que Jesus, ele confiou aos seus apóstolos o seu ensino. E boa parte desse ensino, ele foi dado durante o ministério terreno de Cristo. Nós temos visto no Evangelho de Marcos, né? Cristo ensinando muitas coisas aos seus apóstolos ali. Mas grande parte desse ensino foi dado depois da ressurreição e ascensão do próprio Senhor Jesus Cristo. Como nós lemos em João capítulo 16, Jesus prometeu que os apóstolos eles escreveriam esses ensinos
por inspiração do Espírito Santo. Não por imaginação humana, não é? Ou coisa dessa natureza, mas inspirados pelo próprio Espírito Santo de Deus, o próprio Espírito de Cristo. E esse ensino todo seria realmente as palavras de Cristo, né? Sem qualquer tipo de erro, sem qualquer tipo de problema ou comprometimento. Quando nós pensamos sobre o ofício de Cristo como profeta, isso nos leva a entender que realmente Cristo é aquele que fala como profeta através da palavra de Gênesis e Apocalipse. Palavras de Cristo. Como já mencionei, eu acho em alguma ocasião aqui, tem textos bíblicos Bíblias, né? Que pode até ajudar, mas que marca assim em vermelho, verde, sei lá, já vem na Bíblia. As palavras de Cristo. Se fosse me levar ao pé da letra, considerando Cristo como profeta, deveria pegar de Gênesis 1 até o último versículo de Apocalipse, capítulo 22. Tudo palavra de Cristo. Para o seu povo, que nós devemos então atender e seguir segundo elas, porque são palavras de Cristo através dos seus servos. Então, todo o fundamento de tudo está realmente na palavra. Mas então, você pode pensar assim, mas pastor, o que é que caracterizava a Igreja de Cristo no Novo Testamento? Uma coisa que caracterizava a Igreja de Cristo no Novo Testamento era a aderência ou o abraçar o ensino apostólico. Eles recebiam o ensino apostólico como autoritativo. Eles não deixavam de lado, por mais que tivesse gente que deixasse. Mas a igreja abraçava isso. Nós podemos ver isto lá, em Atos capítulo 2, verso de número 42. Texto muito conhecido, mas o que é que acontecia ali? Atos 2, verso de número 42, a palavra diz assim: e perseveravam na doutrina dos fariseus. Olha, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então eles estavam ali, perseverando, observando zelosamente, tendo eles sido salvos por Cristo, né? Multidão grande, a Igreja de Cristo ali já reinando. E nós vemos Deus reunindo o seu povo pela sua palavra, e Ele entrega por meio dos apóstolos, e sustentando e alimentando esse mesmo povo por essa mesma palavra. O tempo inteiro no livro de Atos. Você pode anotar essas referências, eu não vou ler aqui para não nos alongar, mas ele faz isso através da sua palavra. Atos capítulo 14, versos 21 a 22. Atos capítulo 16, do verso 4 ao verso 5. Atos capítulo 20, do verso 17 até o verso número 35, nós encontramos o Senhor Deus reunindo o seu povo pela palavra e entregando a palavra como sustento, guia e alimento de toda a sua igreja, de todo o seu povo. Então, é nesse registro inspirado que encontramos a provisão de Deus para o governo da igreja. Nós já vimos no estudo passado a evidência desse governo. Nós vimos que o Senhor concedeu homens que deveriam pastorear a igreja no Senhor. Como nós vimos em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 12 e 13. O Senhor concedeu homens para o governo da igreja, homens que devem ser respeitados, não é? Cuidados e devem ser ouvidos. Não é? A instrução destes homens. Na igreja, em Tessalônica. E em Hebreus, capítulo 13, verso 17, vai dizer que o Senhor concedeu homens que são os guias da igreja, os pastores da igreja, e que eles são aqueles que, inclusive, vão prestar contas pelo modo que tem conduzido a igreja. Esses são aqueles que foram confiados à igreja para pastorear o povo do Senhor. Mas que outras indicações nós temos que esse governo fazia parte da instrução de Jesus por intermédio dos seus apóstolos para a igreja? Que outras indicações? Veja, aqui, meus irmãos, nós vamos ver de modo bem breve isto, porque nós veremos isto com mais clareza mais à frente. Mais para frente, nos próximos estudos, nós observaremos. Mas é o seguinte. Observemos algumas poucas passagens representativas. Veja, o que é que diz para nós Atos capítulo 14, verso 23. Atos capítulo 14,
verso 23. Diz assim: e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Em cada igreja, não em uma igreja, presbíteros, não presbítero. Presbíteros em cada igreja. Então veja, o cenário dessa passagem que nós acabamos de ler é a primeira viagem missionária de Paulo. Paulo e Barnabé, eles estão viajando. E qual o propósito dessa viagem? Primeiro, pregar o evangelho. Propósito da viagem. Segundo, propósito, ajuntar os que responderam à fé. Terceiro, organizar a vida deles juntos como igreja. Eles, Paulo e Barnabé, inclusive, vão gastar tempo instruindo os irmãos dessas várias igrejas. E depois de pregarem em várias outras cidades, eles retornam a essas cidades, com o propósito de consolar, de instruir, de edificar e tantas outras coisas mais. Mas eles não ensinam apenas. Eles não vão apenas a essas igrejas, mais uma vez, para consolar as pessoas. É registrado que eles faziam a eleição de presbíteros. Governo para a igreja de Cristo. Então, parte do ministério dos apóstolos às igrejas que Cristo chamou no mundo pela pregação da palavra foi a indicação de uma liderança. O estabelecimento de uma liderança. Então, parte do ministério dos apóstolos às igrejas de Cristo, que Cristo chamou no mundo pela pregação da palavra, era exatamente isto. E como veremos mais à frente, os presbíteros, eles são aqueles que são oficiais que Cristo designou para a congregação. Mas à frente também nós falaremos um pouco sobre a distinção entre o que nós chamamos de presbítero regente e presbítero docente, né? O ministro da palavra, o presbítero docente, e o presbítero, que seria o presbítero regente. Mas esses são aqueles que são confiados para a liderança da igreja. Então Jesus, através dos apóstolos, ele providencia um governo para a igreja. E eles faziam isso com toda a igreja. Todas as igrejas. Então, o autor do livro vai concluir dizendo assim, nessa parte, né? O governo da igreja era e é algo não negociável para a vida da igreja. Não se negocia. Aqui vemos um motivo para isso. Ele faz parte do padrão de ensino de Cristo dado por intermédio dos apóstolos. Faz parte do ensino de Cristo que ele dá à igreja de Cristo hoje através do ministério apostólico que fala a nós através da sua palavra. Por essa razão, governo de igreja não é algo de só menos importância. Não deve ser considerado. É algo realmente muito importante. E um segundo conjunto de passagens, que nós concluiremos aqui, é encontrada em 1 Timóteo capítulo 3, do verso 1 ao 7, 1 Timóteo capítulo 3, do verso 8 ao verso 13, e Tito capítulo 1, do verso 5 ao verso 9. Passagens que nós conhecemos, que vai tratar sobre a questão das qualificações para o presbiterato, para o diaconato na Igreja de Cristo. E nós sabemos que aqui o apóstolo Paulo está se dirigindo a 2 jovens ministros do Evangelho de Cristo, dando instruções para eles, né? Essas cartas são chamadas também de cartas pastorais. É conhecida assim. E uma parte dessas cartas diz respeito ao governo da igreja. Presbíteros e diáconos deveriam fazer parte regular e contínua da vida da igreja local. Veja, regular e continuamente. O importante agora que Paulo está dizendo é que Paulo esperava que os presbíteros e os diáconos, ou seja, os oficiais da igreja, fossem parte contínua e não negociável da igreja de Cristo. Então, as gerações posteriores deveriam seguir exatamente esse modelo. Por quê? Porque é isso que Paulo escreve a Timóteo. Nós concluindo aqui, 2 Timóteo capítulo 2,
verso 2. O que é que diz Paulo lá? 2 Timóteo 2, verso 2. Ele vai dizer assim: e o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para quê? Para instruir a outros. Instrução apostólica. Isso significa, então, que os padrões que Paulo estabelece não são apenas padrões para Timóteo e para Tito. Eles deveriam passar isso para as gerações seguintes de homens fiéis. E o que é que esses homens fiéis deveriam fazer? Esses homens fiéis devem fazer o mesmo para a geração que deve vir depois deles. Ou seja, o governo da igreja, através de presbíteros e diáconos, é palavra de Deus, através dos apóstolos, que não ficou naquela era, mas que deve permanecer nos nossos dias e nas gerações que vierem após nós para o governo da Igreja de Cristo. Então, concluindo, o governo da Igreja faz parte do padrão bíblico para a Igreja em todas as gerações. O governo da Igreja faz parte do padrão bíblico para a Igreja de Cristo em todas as gerações. É isto que Cristo nos ensina através da sua palavra. Amém.